Pessoal, tudo bem? Boa tarde, é o Ricardo aqui falando com vocês. Eu estou fazendo esse vídeo hoje para a gente comentar, tá, sobre os últimos andamentos da nossa ação na Inglaterra, da ação da Holanda também, que são coisas distintas, e visto as dúvidas que sempre estão chegando para o pessoal do escritório, para mim, para o Dr. Janderson, para a doutora Luciene, e num aparato até geral mesmo, assim, conversando com os colegas que trabalham com essa ação. São dúvidas que são de todas as pessoas, de toda a população do Vale do Aço. Eu quero falar nesse vídeo sobre a reabertura do PID, sobre a reunião que nós tivemos recente em Governador Valadares com os representantes da Pogosto Food Ré. Tem muita coisa importante. Eu vejo a necessidade de ainda hoje a gente explicar o que é a ação da Inglaterra, o que é a ação da Holanda, os impactos da reabertura do PID e a minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Também a perspectiva do que a gente pode esperar pela frente. Tá bom? É isso. Vamos lá. Então, pessoal, olha, toda vez que acontece uma reunião com o pessoal vamos falar da matriz, né, do Pogosto Food Ré, que eles vêm ao Brasil, eles reúnem com a gente, que é advogado colaborador. Logo na sequência tem uma enxurrada de dúvidas de tudo que aconteceu. Não é para ser diferente, né? Todo mundo está ansioso, todo mundo espera um retorno sobre esse processo que já se arrasta durante tanto tempo. E basicamente as perguntas, elas não fogem. Todo mundo quer saber quanto que eu vou ganhar, quando que eu vou ganhar. E agora, mais recente, com a reabertura do PID, se pergunta se não, agora eu sou abrangido pelo PID, como que funciona a questão do PID. Doutor, eu posso aderir ao PID? Doutor, eu devo aderir ao PID? Eu não devo aderir ao PID? Então, essas dúvidas, elas semeiam você que está pleiteando essa indenização. É todo mundo, né, que observa esse processo, nem que seja à distância. E eu sempre converso, né, com todo mundo, a gente conversa internamente no escritório, a gente conversa com outros advogados colaboradores, e uma coisa é fato, tá? Nós vivemos num tempo que todo mundo está precisando de dinheiro, né? Quem não está precisando de uma compensação nesse tempo? E eu estou tocando nesse assunto porque é algo que a empresa que foi vencida, tá, gente? E aqui é o primeiro ponto propriamente dito sobre a nossa demanda, que é a BHP, a Vale Samarco, ela tem essa noção. Então, por ela ter essa noção, ela criou o PID no passado. Todo mundo lembra que o PID ele surgiu e terminou. Eu já perdi as contas, tá, gente? Mas eu sei que foi mais de 3 vezes, com certeza. E ele surgiu novamente, tá? Ele foi reaberto novamente e ele vai ser encerrado, porque ele tem um prazo para permanecer. E não duvidem que ele vai ser reaberto de novo para frente ou algo similar, por alguns motivos. O primeiro, como a gente já fala há tanto tempo, a BHP ela já foi responsabilizada, tá? Então nós estamos à luta nesse momento, e eu não vou entrar nesse negócio de primeira e segunda fase, terceira fase, coisas que vão por vir agora. A nossa luta no momento é para quantificar, ok, o valor que você tem que receber, você que vai permanecer na ação da Inglaterra. E aí o primeiro ponto também, estou falando da Inglaterra, porque a Inglaterra são as pessoas que no momento elas podem aderir ao PID ou não. E esse fato é importante se destacar porque muita gente acredita que pelo fato do PID ter sido reaberto, ela pode ingressar nesse momento. Não, o PID foi reaberto nas mesmas condições que foi aberto no passado para aquele grupo específico de pessoas. Tá? Você, por exemplo, que entrou na ação na Holanda, você não pode aderir ao PID, ok? Que isso seja uma coisa que não fique permeada por dúvidas, pois a maioria do dia, se parte do expediente, boa parte do expediente nosso, são pessoas que entraram na ação na Holanda, tá? Aquelas pessoas que basicamente se inscreveram via o site ou através da gente, se por intermédio de outra pessoa também, questionando se ela pode aderir e pegar o PID ou não. E aí o fato, como eu comentei aqui agora, não tem quem
não precise de dinheiro agora. A Samarco, ela tem essa noção e ela oferece esse valor, tá? Um valor fixo para todo mundo, que a pessoa pactuando, ela assina um termo de quitação total, ok? Sempre bom refrisar isso. Pessoa que aderiu ao PIT abre mão de algum pedido judicial que está ocorrendo na Inglaterra. Esse é um introdutório que eu tinha que fazer sobre o nosso vídeo e agora eu vou dividir nos temas, assim, os temas mais atuais, o que está acontecendo recentemente, tá? Aqui convém a gente falar ponto a ponto, ok? Pessoal, diferença básica, tá? Trecho básico desse vídeo. Holanda, Inglaterra. O período que você se cadastrou, tá? E as entidades que estão buscando o seu direito no exterior. Existem os critérios que eu acho que não convém eu citar isso aqui agora para vocês. Por que que existe Holanda, por que que existe Inglaterra, mesmo porque eu já falei, já tem vídeos sobre isso, tá? Qual é a diferença dos dois? Basicamente o período de tempo em que você foi inscrito e as cortes onde entraram. Mas fato que a Inglaterra ela está mais adiantada do que a Holanda. Tá? A Inglaterra já está em fases bem adiantadas de quantificação. A Holanda tem uma questão de admissibilidade, é algo que vai dar certo para vocês também. Não tem como negar o que aconteceu. Como que você vai negar o que aconteceu com o Rio? Esse desastre, não tem como. E o mais importante, tá, que eu quero falar dentro da diferença da Inglaterra e da Holanda, que você que é cliente da Inglaterra, da Holanda, você vai ser convidado para migrar para a ação da Inglaterra. Isso é muito relevante para você, cliente. Isso é muito bom, tá? Por conta de que eu disse agora, assim, a questão da Inglaterra está muito mais adiantada que a questão da Holanda, tá? As fases estão bem mais adiantadas. Então, isso para mim foi a melhor notícia que teve nos últimos, acho que posso dizer que no último ano, principalmente para quem quer da Holanda. Essa migração, tá, para a questão do trâmite inglês, da corte inglesa. Né? Nós estamos bem adiantados e eu fiquei muito satisfeito. Eu acho que todos os advogados ficaram muito satisfeitos com isso e a tendência é que todos entrem no mesmo barco, tá? E peguem o mesmo ritmo que já está adiantado, que é a questão da Inglaterra. Realmente uma questão, uma decisão que foi muito boa, uma decisão excelente para você que é cliente que está esperando isso há tanto tempo, ok? O PIT reaberto. Gente, o PIT, como eu mencionei, é um programa de indenização definitivo. Os critérios para se aderir ao PIT são os mesmos critérios, tá, que foram amplamente divulgados no início do ano, no final do ano passado. É a mesma coisa, tá? Ele não adere ao novo grupo. Ele é para aquele grupo de pessoas que eles poderiam ter entrado no início do ano e não entraram. A leitura que a gente faz, que é uma leitura óbvia, tá? É que a intenção é a desidratação da ação no exterior. Tá? Não tem outra coisa que não seja essa. Reafirmo para vocês, a BHP já perdeu, tá? A Samarco já perdeu. Então, a intenção dela é, enquanto mais gente ela tirar da ação no exterior, tá? Vai ser melhor para ela. A pancada que ela vai levar vai ser menor. Então, não sei como falar isso em português mais claro para você que é um atingido, mas é isso, ok? A intenção da Samarco, da BHP e da Vale nada mais é do que essa. Tirar as pessoas da ação do exterior, porque ela sabe que ela já perdeu. Ela também sabe da demora que um processo judicial tem, mesmo sendo um processo que, para a gente, nós temos aquela impressão, e é uma impressão verdadeira, que ele demora, ele é moroso, a justiça realmente é morosa, tá? Ela tem essa noção e ela joga isso contra vocês. Eu estou dizendo isso, eu estou dizendo de coração mesmo, gente. Assim, quem aderir ao PIT, quem aderiu ao PIT, tá, tudo bem, a pessoa vai ter aquele dinheiro agora, tá, dentro de um prazo razoável, um valor menor, mas lá na frente, quando alguém receber um valor muito maior, sim, eu tenho certeza que a pessoa vai se arrepender, ok? Ela vai estar abrindo mão de um valor que seja mais perto do justo,
por R$ 35.000, fora os descontos, ok? De acordo com aquilo que você pactuar com o seu advogado. Na reunião que a gente teve em Valadares, reunião recente, sim, foi dada uma estimativa, tá, média de que cada pessoa atingida vai receber. Está na casa dos R$ 120.000, ok? Esse valor seria 120 mil. Aí vocês imaginam, a pessoa que recebeu 35 mil por PID viu um vizinho ou alguém que não pactou recebendo no mínimo R$ 120.000. A diferença é muito grande, né? Muito grande. Com certeza essas pessoas vão se arrepender. Também não posso deixar de passar para vocês o que a gente comentou agora sobre a mora processual. Existe a possibilidade de adiantamento de valores, sim, isso sempre é ventilado, a gente sempre conversa isso, tá? Nas reuniões isso sempre é perguntado e eles sempre falam sobre isso. Só que é algo, ele é muito, uma situação muito, eu estou buscando a palavra aqui, remosa, entendeu? Vamos usar essa palavra, de se tratar. E por quê? Porque, como eu disse, o valor é médio de R$ 120.000. Pode ser que exista pessoas que vão receber mais, pessoas que podem receber menos, tá? E esse valor, essa questão da pessoa responder mais e menos, isso vai tudo ser quantificado pelo questionário de danos que vocês responderam, pelo tipo de pessoa, elementos pessoais de você que atingiram. Isso tudo influencia no valor. Então, quando se fala da questão de adiantamento de valores, e eu falei de ser um pouco remoso de se tratar sobre isso, é porque existe a possibilidade, e isso eles falaram com a gente, né, de ter um pagamento que às vezes seja injusto para a pessoa. Tá? Então, tem que estar sendo trabalhado, não vai deixar de ser debatido e ser em todas as reuniões. O escritório ele sempre passa para a gente que eles falam isso, eles comentam sobre isso, tá? E comentam também do cuidado que eles têm em fazer esse pleitear esse tipo de coisa junto à corte inglesa, tá? É cercado de cautela esse fato do adiantamento de valores. Eu acredito que vai vir sim, também é uma opinião pessoal minha. E a gente sempre pede, né? Também sempre converso com vocês, quando vocês estão pessoalmente, até nos vídeos, eu recebo se você receber. Então é mais do meu interesse, mais que o interesse do escritório, que isso aconteça. Falo isso porque às vezes a gente questiona, falando, os advogados não falam nada, não é a intenção do advogado. Não, gente, não é isso. Se a gente pudesse, eu já tinha recebido ontem, tá? Mas é uma coisa que foge, gente, são decisões, entendeu? E é um processo gigantesco, assim, são milhares de pessoas. Não é uma coisa tão simples como a gente imagina que seja. Lembrando que o PIDs, valores que todo mundo recebeu atrás, tratam-se de processos administrativos, que nada mais é que um acordo entre a pessoa que foi afetada, no caso você atingindo, com a empresa poluidora. Então tem que se ter essa noção. Por fim, gente, algumas considerações que eu tenho que fazer aqui. A primeira é sobre o mini questionário, tá? Algumas pessoas têm recebido, ele é um questionário de resposta opcional para você que é cliente. São 8 perguntas, são coisas básicas. Eu peço que, se possível, você responda, porque ele vai ajudar você no que você pode receber ou não. Mas se você não responder, não é que não tem importância, tá? Mas é algo que você não vai perder se você não fizer, tá? São dados que a gente precisa para formar o atingido molde, que vai ajudar todo mundo que está no processo, ok? Existe uma questão de um prazo prescricional que ele é em 2029, em tese, há a possibilidade de se abrir novas inscrições. Eu ainda tenho um sentimento meio ambíguo sobre isso aí. Eu não sei se a abertura de outras inscrições poderia atrapalhar aqueles que já estão registrados, tá? Já estão no processo, mas nós estamos seguindo atento. E havendo isso aí, a gente vai entrar em contato. Tem sempre aquela pessoa, né, que gostaria de ter entrado e não entrou. E se isso acontecer, esse vai ser o momento, tá? Eu acredito que seja o momento para todo mundo fazer isso aí. Finalmente, tá?
eu tenho que dar uma satisfação para você que é meu cliente, para você que me segue, que vê os meus vídeos, que por acaso chega a você o conhecimento dos meus vídeos. É o fato de eu estava um pouco afastado, sabe, da publicação, principalmente de vídeo. A gente estava sempre trabalhando, mas eu estava afastado. Isso tinha um motivo. Na verdade, isso tem um motivo. A Samarco, através da sua banca de advogados, ela entrou com o que a gente chama de representação na OAB contra a minha pessoa, tá? Comprando minha atuação no evento informativa para você que é um atingido. Ela usou do argumento que eu estava fazendo propaganda ilegal, captação de clientes. Eu sempre soube que ia ser um corrinho, isso aí nunca foi minha intenção, ainda mais você que me segue, você que vê meus vídeos, eu acho que vocês compactuam com essa impressão que eu tenho, tá? Sobre os meus atos. E fato que em um dado momento isso me deixou muito abatido, ok? Mas eu já tive notícia do parecer de arquivamento sobre isso aí. É uma vitória pessoal, tá? A minha intenção sempre é informar para você que é atingido. Eu acho que a outra parte, ela se ofendeu sobre que várias vezes eu falei sobre o PID, tá? Da questão de desidratar a ação no exterior, mas é algo que eu vou deixar no campo do achismo, ok? Com o tempo se passou, eu fiquei, na verdade, lisonjeado. Se um mero advogado como eu conseguiu incomodar a Samarco, é sinal que nós estamos no caminho certo, né? Penso assim hoje, mas não foi uma época legal e eu não posso deixar de agradecer as pessoas que me ajudaram na defesa que foi feita junto ao TED, a pessoa do José Guilherme, a pessoa do Dr. Ilha Souto, do Dr. Joel João de Brito Júnior, aqui do OAB de Patinho. A eles o meu mais caloroso e estimado abraço e obrigado. E fica aqui a justificativa, porque eu estava tanto tempo longe. Espero não passar tanto tempo sem fazer esses vídeos, que eu acho que vocês gostam, né? Então seria isso. Um abraço para vocês e espero que a gente se fale em breve.